Um garoto curioso, explorando os bastidores de uma corrida de cavalos, encontra um cavalo abatido. Ao se aproximar, descobre um segredo sombrio, envolvendo o animal em condições críticas. Devastado, ele conta para seu pai, mas se surpreende ao ser tratado como mentiroso por um motivo que ninguém poderia imaginar. Determinados a descobrir a verdade, eles investigam mais a fundo e uma revelação horrenda gela a espinha do pai. O sol da tarde banhava a pequena cidade de Três Corações, no interior de Minas Gerais, com uma luz dourada que fazia reluzir as arquibancadas do hipódromo local. O ar vibrava com a expectativa da grande corrida anual, misturando-se ao aroma de pipoca quente e o cheiro característico dos estábulos próximos. Bandeirolas coloridas tremulavam ao vento, criando um espetáculo visual que rivalizava com o brilho nos olhos dos espectadores que chegavam. As ruas ao redor do hipódromo estavam movimentadas, com vendedores ambulantes oferecendo bandeiras verde-amarelas e miniaturas de cavalos aos visitantes entusiasmados. Crianças corriam de um lado para outro, imitando o galope dos cavalos, enquanto seus pais as observavam com sorrisos nostálgicos, lembrando-se de suas próprias infâncias em dias de corrida. Nos bastidores, o ambiente era de concentração intensa. Tratadores moviam-se apressadamente entre os estábulos, carregando fardos de feno e baldes d'água. O som dos cascos batendo nervosamente contra o chão de madeira ecoava pelos corredores, misturando-se aos murmúrios dos jóqueis que se preparavam para a grande prova. Em meio a toda essa agitação, destacava-se um estábulo em particular. Diferente dos outros, cheios de vida e movimento, este permanecia estranhamente silencioso. Uma placa desgastada pendurada na porta identificava seu ocupante: Relâmpago. O contraste entre a animação exterior e a quietude deste espaço criava uma atmosfera de mistério, como se guardasse um segredo que aguardava para ser revelado. João, um menino de 10 anos com cabelos castanhos despenteados e olhos curiosos, observava tudo com um misto de excitação e inquietação. Vestindo uma camiseta do Atlético Mineiro e shorts jeans, ele se destacava pela energia contagiante que emanava. Sua pele morena, marcada pelo sol das tardes brincando na rua, contrastava com o brilho de seus olhos, sempre atentos a cada detalhe ao seu redor. Ao lado de João estava Carlos, seu pai, um homem de 45 anos, com traços que lembravam os do filho. Alto e de ombros largos, Carlos carregava consigo a postura de quem já viveu muitas emoções nas pistas. Seus cabelos grisalhos nas têmporas e as linhas de expressão em volta dos olhos contavam histórias de vitórias e derrotas. Vestido com uma camisa polo azul e calça jeans, ele alternava olhares entre a pista de corrida e seu filho, com um sorriso orgulhoso nos lábios. A relação entre pai e filho era evidente, uma mistura de admiração mútua e cumplicidade. João via em Carlos não apenas um pai, mas um herói, alguém que conhecia todos os segredos do mundo das corridas. Carlos, por sua vez, enxergava em João a pura paixão pelos cavalos que ele mesmo tinha na juventude, uma chama que os anos de experiência não haviam diminuído, mas transformado em um conhecimento profundo e respeitoso. Roberto, o atual proprietário de Relâmpago, era uma figura conhecida no circuito de corridas de Três Corações. Com seus 50 anos, cabelos grisalhos bem aparados e um terno impecável, ele exalava uma aura de sucesso e confiança. Seu rosto bronzeado ostentava um sorriso constante, mas seus olhos verdes tinham um brilho calculista que nem sempre combinava com sua expressão amigável. Roberto era conhecido por sua habilidade em negócios e por ter os melhores cavalos da região. A amizade entre Carlos e Roberto remontava aos tempos em que ambos competiam nas pistas. Eram conhecidos como a dupla dinâmica do hipódromo, rivais nas corridas, mas unidos fora delas. Suas famílias cresceram juntas, compartilhando churrascos aos domingos e comemorações de vitórias,
Esta longa história de amizade era o motivo pelo qual Carlos confiava cegamente em Roberto, incapaz de imaginar que seu velho amigo pudesse ser capaz de qualquer ato de crueldade. Relâmpago, o majestoso cavalo alazão, era a estrela silenciosa desta história. Com pelagem brilhante cor de cobre e uma longa crina negra, ele já foi conhecido por sua velocidade e espírito indomável. Seus olhos, outrora cheios de fogo e determinação, agora pareciam nublados por uma tristeza profunda. Apesar de sua atual condição, havia ainda um resquício de nobreza em sua postura, como se ele guardasse a esperança de dias melhores. A excitação da corrida estava no auge, quando João, impulsionado por sua curiosidade, escapou sorrateiramente da vigilância do pai. Aproveitando um momento de distração de Carlos, que conversava animadamente com outros treinadores, o menino se esgueirou por entre a multidão em direção aos estábulos. Com o coração acelerado pela adrenalina de sua pequena aventura, João percorreu os corredores repletos de cavalos inquietos. Foi então que chegou ao estábulo silencioso, aquele com a placa desgastada que dizia Relâmpago. Intrigado pelo contraste com a agitação dos outros animais, ele se aproximou cautelosamente. Olhando através de uma fresta na porta, João viu algo que fez seu coração apertar. Relâmpago estava lá, mas não como o garoto imaginava um campeão deveria estar. O cavalo tinha o olhar abatido, e João notou marcas e feridas mal cuidadas em seu corpo. O animal mal se movia, como se tivesse perdido toda a vontade de viver. Chocado e confuso, João sentiu uma mistura de tristeza e indignação. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Com essa dúvida martelando em sua mente, o menino correu de volta para encontrar seu pai, determinado a contar o que havia descoberto. João correu de volta para as arquibancadas, seu coração batendo forte no peito. Encontrou Carlos exatamente onde o havia deixado, conversando animadamente com outros treinadores sobre as chances dos cavalos na próxima corrida. O menino puxou a manga da camisa do pai insistentemente. João hesitou por um momento, consciente de que havia desobedecido ao sair sem avisar, mas a urgência do que tinha para contar superou seu receio. Eu fui aos estábulos, pai, e vi algo terrível. Eu sei, pai, me desculpe, mas é importante, João insistiu, seus olhos implorando por atenção. É sobre o Relâmpago. Ele está machucado, pai. Parece muito triste e doente. Carlos colocou a mão no ombro do filho, tentando acalmá-lo. João, tenho certeza que você deve ter se enganado. Roberto é meu amigo há anos. Ele jamais maltrataria um animal. Carlos observou o filho por um momento, dividido entre sua confiança em Roberto e a evidente preocupação de João. Ele conhecia bem o filho e sabia que, apesar de sua imaginação fértil, João não inventaria algo tão sério. Enquanto caminhavam em direção aos estábulos, Carlos refletia sobre sua amizade com Roberto. Lembrou-se dos tempos em que corriam juntos, das vitórias celebradas e das derrotas consoladas. Roberto sempre pareceu um homem íntegro, apaixonado pelos cavalos tanto quanto ele. A ideia de que seu amigo pudesse estar envolvido em maus tratos era quase inconcebível. Ao se aproximarem do estábulo de Relâmpago, Carlos notou o silêncio incomum. Normalmente, os cavalos ficavam agitados antes das corridas, mas aqui reinava uma quietude perturbadora. João apontou para a porta, seus olhos grandes de apreensão. Carlos abriu a porta devagar, seu coração acelerando involuntariamente. O que viu dentro do estábulo o deixou sem palavras. Relâmpago, outrora um animal majestoso e cheio de vida, estava parado em um canto, cabisbaixo. Seu pelo, antes lustroso, estava opaco e mal cuidado. Marcas visíveis de negligência e possíveis maus-tratos cobriam seu corpo. A realidade da situação atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele se aproximou lentamente do cavalo, estendendo a mão para tocá-lo. Relâmpago recuou levemente, um reflexo que falava volumes sobre o tratamento que vinha recebendo.
Carlos assentiu lentamente, a realidade da situação se assentando pesadamente sobre seus ombros. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria muitas coisas, mas não havia escolha. A integridade e o bem-estar do animal tinham que vir em primeiro lugar. Com o coração pesado, Carlos saiu do estábulo de Relâmpago, segurando a mão de João firmemente. Seu rosto estava marcado pela angústia da decisão que sabia que precisava tomar. Enquanto caminhavam de volta para a área principal do hipódromo, Carlos lutava internamente com o conflito entre sua lealdade a Roberto e seu dever moral. João assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Eu sei, pai, mas não podemos deixar o Relâmpago sofrer, não é? Nesse momento, como se invocado pela menção de seu nome, Roberto apareceu, sorrindo e acenando para eles. Carlos, meu amigo, e aí está o pequeno João, prontos para a grande corrida? O sorriso de Roberto vacilou por um instante, mas ele concordou prontamente. Claro, claro, o que houve? Carlos franziu o senho, insatisfeito com a explicação. Roberto, o que vi vai além de uma simples queda. Há marcas de negligência, possivelmente até de maus tratos. Não estou acusando ninguém, Roberto, Carlos disse, tentando manter a calma. Só quero entender o que está acontecendo. Relâmpago claramente precisa de cuidados. Roberto, somos amigos, Carlos disse, tentando amenizar a situação. É por isso que estou vindo falar com você diretamente. Algo está errado com Relâmpago e preciso entender o que é. As palavras de Roberto enviaram um arrepio pela espinha de Carlos. Que tipo de decisões difíceis, Roberto? Estamos falando do bem-estar de um animal aqui. Roberto lançou um olhar duro para João, fazendo o menino se encolher atrás do pai. Isso é assunto de adultos, garoto. Você não entende como o mundo funciona. A discussão estava chegando a um ponto crítico. Outros treinadores e funcionários do hipódromo começavam a notar a altercação, lançando olhares curiosos em sua direção. Carlos sentiu uma onda de decepção e raiva crescendo dentro dele. Este homem à sua frente não era o amigo que ele pensava conhecer. Sinto muito, Roberto, mas não posso ignorar isso. Se você não vai fazer algo a respeito, eu vou. Roberto deu um passo ameaçador em direção a Carlos, mas parou ao ver várias pessoas olhando. Você vai se arrepender disso, Carlos. Não sabe com quem está se metendo. Carlos respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Vamos fazer a coisa certa, filho. Vamos salvar o Relâmpago. Eles estão a caminho, filho, Carlos disse, desligando o telefone. Agora precisamos ficar de olho no estábulo do Relâmpago para garantir que nada aconteça até a polícia chegar. Pai e filho se dirigiram discretamente de volta aos estábulos. O ambiente no hipódromo havia mudado. Sussurros e olhares curiosos os seguiam. Parecia que a notícia do confronto entre Carlos e Roberto já estava se espalhando. Os homens se viraram surpresos. Um deles, mais alto e corpulento, respondeu com hostilidade. Estamos seguindo ordens do Sr. Roberto. Não se meta nisso, Carlos. Carlos se posicionou entre os homens e o cavalo. Sinto muito, mas não posso deixar vocês levarem o Relâmpago. A polícia está a caminho para investigar a situação. A tensão no ar era palpável. Carlos, mantendo a calma, colocou João atrás de si protetoramente. Não há necessidade de violência, ele disse firmemente. Vamos todos esperar a polícia chegar e resolver isso legalmente. O homem mais alto hesitou, olhando entre Carlos e a saída do estábulo. Finalmente, soltou um palavrão baixinho e recuou. Isso não acabou, ele ameaçou antes de se virar e sair apressadamente com seu companheiro. Minutos depois, 2 carros de polícia e uma van da proteção animal chegaram ao hipódromo. Os oficiais rapidamente cordaram a área e começaram a coletar evidências e testemunhos. Um veterinário da proteção animal examinou Relâmpago, confirmando os sinais de negligência e maus tratos. Carlos e João prestaram seus depoimentos, descrevendo em detalhes o que haviam visto e ouvido. Outros funcionários do hipódromo, encorajados pela ação de Carlos, também se apresentaram para testemunhar sobre práticas questionáveis que haviam observado.
Enquanto a investigação se desenrolava, Roberto foi visto sendo escoltado por policiais, seu rosto uma máscara de raiva e incredulidade. Ao passar por Carlos e João, ele lançou um olhar gélido. Você destruiu tudo, Carlos. Nossa amizade, minha reputação, tudo. À medida que a noite caía sobre o hipódromo, o caos inicial dava lugar a uma calma tensa. A corrida havia sido cancelada e os espectadores iam embora, comentando animadamente sobre os eventos surpreendentes do dia. Nas semanas que se seguiram ao incidente no hipódromo, a pequena cidade de Três Corações foi tomada por uma tempestade de emoções e eventos. A história de Relâmpago e a corajosa intervenção de Carlos e João se espalharam rapidamente, dividindo opiniões e agitando a comunidade. Carlos, outrora respeitado treinador e figura querida na cidade, agora enfrentava olhares mistos de admiração e desconfiança. Alguns o viam como um herói que não temeu enfrentar a corrupção, mesmo que isso significasse perder um amigo. Outros o acusavam de ter traído a confiança de Roberto e manchado a reputação do esporte na cidade. João, por sua vez, tornou-se uma espécie de celebridade local entre as crianças. Na escola, seus colegas o cercavam, ansiosos por ouvir a história em primeira mão. Alguns o tratavam como um herói, enquanto outros, filhos de pessoas ligadas ao hipódromo, o evitavam. Carlos, temos um problema. A voz grave do advogado soou pelo telefone. Roberto está processando você por difamação e prejuízos financeiros. Ele alega que você arruinou sua reputação e seus negócios com acusações falsas. Eu sei, o advogado respondeu tentando acalmar Carlos. Mas Roberto tem conexões poderosas. Ele está alegando que as evidências foram fabricadas e que você orquestrou tudo isso por inveja do sucesso dele. Carlos desligou o telefone e se sentou pesadamente no sofá, fazendo sinal para João se juntar a ele. Filho, lembra quando falamos sobre como fazer a coisa certa nem sempre é fácil? Carlos abraçou o filho, sentindo o peso da situação. Eu sei, João. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas quando estão com medo ou com raiva. Mas não se preocupe, vamos enfrentar isso juntos. Nos dias que se seguiram, a tensão na cidade atingiu níveis insuportáveis. O processo movido por Roberto contra Carlos tornou-se o assunto principal em todas as rodas de conversa, desde o mercado municipal até a praça da Igreja Matriz. A comunidade, antes unida, agora estava visivelmente dividida. Dear, Carlos lutava para manter a normalidade em sua vida e na de João, mas era uma batalha difícil. Seus antigos colegas do hipódromo o evitavam, temendo se envolver no conflito. Alguns de seus clientes, donos de cavalos que ele treinava, começaram a cancelar seus contratos, receosos da associação com alguém envolto em tanta controvérsia. Uma tarde, enquanto Carlos e João caminhavam pela Avenida Getúlio Vargas, principal rua da cidade, foram abordados por Dona Aparecida, uma senhora idosa muito respeitada na comunidade. Suas palavras trouxeram um breve conforto, mas a realidade da situação logo se impôs novamente. Ao virarem a esquina, depararam-se com um grupo de homens, antigos amigos de Roberto. Seus olhares hostis fizeram Carlos apertar protetoramente a mão de João. Por favor, Carlos disse calmamente. Não queremos confusão, estou com meu filho. Todos se viraram para ver o sargento Oliveira, da polícia local, se aproximando. Sua presença imediatamente dissipou a tensão. O policial olhou ao redor, certificando-se de que os provocadores haviam realmente ido embora. Sei que não tem sido fácil, Carlos, mas quero que saiba que a investigação está progredindo. Temos novas evidências que podem mudar tudo. O sargento Oliveira sorriu gentilmente para o menino. Estamos trabalhando para que a verdade venha à tona, João. Seu pai fez a coisa certa, e isso vai ficar claro para todos em breve. Carlos, precisamos que você venha conosco até a delegacia imediatamente, disse o sargento, seu tom sério, mas com um brilho nos olhos que sugeria boas notícias.
Ao chegarem à delegacia, Carlos foi levado a uma sala de interrogatório onde o funcionário, visivelmente ansioso, estava sentado. O homem que se apresentou como Antônio olhou para Carlos com uma mistura de vergonha e alívio. O sargento Oliveira fez um gesto para que Antônio continuasse. O funcionário, então, revelou uma história chocante de anos de negligência e abuso sistemático nos estábulos de Roberto. Relâmpago não era um caso isolado, mas sim parte de um esquema maior de maus tratos aos animais visando lucro rápido. Roberto nos obrigava a usar métodos cruéis para fazer os cavalos correrem mais rápido, confessou Antônio, lágrimas nos olhos. Drogas, privação de comida, castigos físicos. Eu sabia que era errado, mas tinha medo de perder meu emprego. Quando vi o Sr. Carlos e seu filho defendendo o Relâmpago, percebi que não podia mais ficar em silêncio. O depoimento de Antônio não apenas corroborava as acusações de Carlos, mas também revelava uma teia de corrupção muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Roberto não agia sozinho. Havia outros proprietários e até mesmo alguns oficiais de corrida envolvidos no esquema. Carlos, acabamos de receber a autorização para uma busca completa nas propriedades de Roberto, anunciou o sargento. E não é só isso. Com base nas informações de Antônio, juízes em 3 estados diferentes emitiram mandados de busca e apreensão em diversos hipódromos e propriedades ligadas aos envolvidos. A notícia caiu como uma bomba. Em questão de horas, o que começara como um caso local em Três Corações se transformou em uma operação estadual, desencadeando uma série de investigações em todo o circuito de corridas de cavalos do país. O sargento sorriu. Com essas novas evidências, o processo não tem base. Na verdade, Carlos, você é agora considerado peça-chave na denúncia desse esquema. Sua coragem em defender o Relâmpago foi o estopim que precisávamos para desmantelar toda essa operação. Pai, o que está acontecendo? Estão dizendo na TV que você é um herói. Nas semanas que se seguiram à revelação do esquema de maus-tratos aos cavalos, Três Corações e toda a região passaram por uma transformação profunda. A operação policial, que ficou conhecida como Operação Relâmpago, em homenagem ao cavalo que iniciou tudo, resultou em dezenas de prisões e no resgate de centenas de animais em situação de abuso. Roberto e seus cúmplices foram indiciados por múltiplos crimes, incluindo maus tratos a animais, fraude e formação de quadrilha. O processo judicial prometia ser longo, mas as evidências eram esmagadoras. Uma tarde, enquanto caminhavam pela Praça Central, foram abordados por Dona Aparecida, a senhora que os havia apoiado desde o início. Carlos, emocionado com a sabedoria do filho, acrescentou: é verdade, e estamos gratos por ter uma comunidade que no final se uniu pela causa certa. Ao chegarem ao centro, foram recebidos por uma equipe de veterinários e cuidadores, todos ansiosos para mostrar o progresso dos cavalos. O local, antes um velho aras abandonado, agora pulsava com nova vida e propósito. Lá, pastando tranquilamente sob o sol da tarde, estava Relâmpago. O cavalo, outrora abatido e ferido, agora exibia um pelo brilhante e um porte majestoso. Ao ver Carlos e João, Relâmpago ergueu a cabeça e trotou em sua direção, como se os reconhecesse. Carlos, igualmente emocionado, assentiu. É incrível ver como ele se recuperou. Todos esses cavalos terão uma nova chance na vida. Naquele momento, rodeados pelos cavalos resgatados e pela equipe dedicada do Centro de Reabilitação, Carlos e João sentiram que seu ato de coragem havia desencadeado algo muito maior do que podiam imaginar. Eles não apenas haviam feito a coisa certa, mas tinham inspirado toda uma comunidade a se unir por uma causa nobre. Nos dias que se seguiram à visita ao Centro de Reabilitação, Carlos e João experimentaram uma profunda transformação emocional. A jornada que haviam percorrido, desde a descoberta do sofrimento de Relâmpago até a resolução do caso, deixou marcas indeléveis em suas vidas. João virou-se para o pai,
seus olhos brilhando com uma mistura de emoções. Pai, eu nunca imaginei que poderíamos fazer tanta diferença. Fico pensando em como tudo mudou desde aquele dia no hipódromo. Sabe, continuou João, no início eu tinha muito medo. Medo de que não acreditassem em nós. Medo de perder nossos amigos. Mas agora eu sinto que podemos enfrentar qualquer coisa. João abraçou o pai, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Obrigado, pai. Eu também estou orgulhoso de nós. O impacto emocional da experiência não se limitou apenas a Carlos e João. Toda a comunidade de Três Corações passou por uma profunda reflexão sobre valores, ética e o tratamento dos animais. Nunca pensei que poderia ensinar algo aos meus amigos, João comentou com o pai após sua apresentação. Mas vi nos olhos deles que eles realmente entenderam a importância de proteger os animais. Durante uma dessas palestras, Carlos compartilhou um momento de reflexão profunda. O que aprendi com tudo isso é que a verdadeira força não está em vencer corridas ou acumular troféus. Está em ter a coragem de defender o que é certo, mesmo quando parece impossível. O caso de Relâmpago também teve um impacto significativo na legislação. Políticos locais, movidos pela comoção pública, propuseram leis mais rígidas para proteger animais em competições esportivas, apelidadas de Leis Relâmpago. Para Carlos e João, ver como suas ações haviam desencadeado uma onda de mudanças positivas era profundamente gratificante e emocionante. Eles perceberam que haviam não apenas salvado um cavalo, mas iniciado um movimento que prometia transformar a vida de muitos animais e pessoas. No dia da inauguração, Carlos e João estavam lado a lado, cortando a fita de abertura. Uma multidão de moradores, repórteres e autoridades se reuniu para testemunhar o momento. João, agora visto como um jovem herói pela comunidade, acrescentou suas próprias palavras. Nunca subestimem o poder de fazer a coisa certa, mesmo que pareça pequena no momento. Cada ato de bondade pode desencadear algo muito maior. A cerimônia terminou com aplausos emocionados e muitos abraços. Carlos e João, rodeados pelo carinho da comunidade e pela satisfação de ver seu esforço transformado em algo tão belo e significativo, sentiram que haviam não apenas concluído uma jornada, mas iniciado um novo capítulo em suas vidas. Naquele momento, pai e filho compartilharam um olhar de compreensão mútua. Eles sabiam que juntos haviam não apenas salvado Relâmpago, mas também iluminado o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos. A história de Carlos e João, que começou com um ato de compaixão por um cavalo maltratado, transformou-se em um movimento que redefiniu Três Corações e além. O caso Relâmpago não apenas expôs um esquema de maus tratos em corridas de cavalos, mas também despertou a consciência coletiva sobre o bem-estar animal. A Operação Relâmpago resultou em mudanças significativas. Novas leis de proteção animal foram implementadas, práticas éticas no esporte equestre foram reforçadas e a comunidade se uniu em torno de uma causa nobre. O Santuário Relâmpago tornou-se um símbolo de esperança e um modelo de cuidado animal para todo o país. Carlos, de treinador de cavalos a ativista respeitado, e João, de criança curiosa a jovem inspirador, provaram que a coragem de fazer a coisa certa pode ter um impacto duradouro. Sua jornada não apenas salvou Relâmpago e outros cavalos, mas também fortaleceu os laços familiares e comunitários, demonstrando o poder transformador da compaixão e da persistência. Anos depois, João, agora estudante de veterinária, caminha pelos campos do Santuário Relâmpago ao lado de seu pai. Observa um relâmpago, envelhecido mas feliz, cercado por outros cavalos resgatados. O legado de sua ação corajosa continua vivo, inspirando novas gerações a defender os indefesos e a lutar pelo que é certo. A história de Carlos e João nos lembra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Que tal começar hoje? Observe, questione e haja com compaixão. Seja a voz daqueles
que não podem falar por si mesmos. Juntos, podemos criar um mundo mais justo e gentil para todos os seres vivos. A mudança começa com você.